O rio não tinha nome oficial. Nos mapas, era apenas uma fina linha azul que se curvava atrás da cidade como um detalhe insignificante. Mas para as pessoas que ali viviam, era simplesmente o rio, uma presença tão constante que não precisava de explicação. Inundava na primavera, secava no verão, congelava no meio do inverno e carregava segredos o ano todo. Maya e Cal não estiveram ao lado dele em 15 anos. Ela parou na beira, os sapatos afundando um pouco na terra úmida, o cheiro de terra molhada subindo como uma lembrança indesejada. A água se movia lentamente, enganosamente calma, refletindo o céu pálido. De longe, parecia inofensiva. Sempre fora. Atrás dela, a cidade esperava, inalterada e, no entanto, completamente estranha. Os mesmos postes de luz tortos. O mesmo mercadinho com a tinta descascando. Até a velha mesquita ainda se inclinava ligeiramente para a esquerda, como se estivesse cansada. Maya havia prometido a si mesma que não voltaria. Mas as promessas feitas à dor tinham uma maneira de se quebrar. A casa de sua mãe ficava no final de uma viela estreita, suas paredes desgastadas, seu portão enferrujado, mas ainda de pé. Maya hesitou antes de bater, seus nós dos dedos pairando no ar. Quando a porta se abriu, sua mãe parecia menor do que Maya se lembrava. Não frágil, apenas reduzida. Como se o tempo estivesse silenciosamente levando os pedaços. Você veio, disse a mãe, com a voz firme, mas os olhos marejados. Sim, respondeu Maya. Elas ficaram ali paradas por um instante, incertas, duas mulheres unidas por laços de sangue, história e um silêncio que se tornava mais pesado a cada ano que passava. Lá dentro, a casa cheirava a cardamomo e poeira. Tudo estava como sempre estivera. O mesmo sofá com o braço rasgado. Os mesmos versos emoldurados na parede. Até os sapatos de infância de Maya ainda estavam perto da porta, como se esperassem por pés que nunca mais o serviriam. Sua mãe percebeu que ela estava olhando. Não consegui jogá-los fora, disse ela simplesmente. Maya assentiu com a cabeça. Ela havia aprendido a não fazer perguntas que chegassem tarde demais. Naquela noite, o sono se recusou a vir. Maya permanecia acordada no colchão fino, ouvindo os sons da casa, o rangido da madeira, o latido distante dos cães, o zumbido fraco da geladeira. Sons que ela antes conhecia tão bem que haviam se tornado parte do pano de fundo de sua vida. Então eles a pressionaram. Ela se virou em direção à janela. Dali, ela conseguia ver o tênue brilho do rio através das árvores. Seu peito apertou. Alguns lugares se lembravam de você, não importava o quanto você tentasse esquecê-los. Maya tinha 17 anos quando tudo terminou. O irmão dela, Ayaan, tinha 14 anos, imprudente, brilhante, sempre rindo alto demais. Ele amava o rio. Dizia que o rio fazia sentir-se livre, como se não se importasse com quem ele era ou de onde vinha. O pai deles detestava isso. O rio não perdoa erros. Ele já havia avisado mais de uma vez. Mas Ayaan sempre acreditou ser invencível. No dia em que ele desapareceu, o céu estava de um azul insuportável. Encontraram os sapatos dele perto da margem do rio. Eles nunca o encontraram. A cidade nunca disse isso abertamente, mas a culpa recaiu silenciosamente sobre Maya. Ela era a mais velha. A responsável. Aquela que deveria estar vigiando. Ela partiu 6 meses depois, carregando uma mala e o coração cheio de desculpas não ditas. Construiu uma vida em outro lugar, educação, trabalho, independência, mas algo dentro dela permaneceu congelado aos 17 anos. Quando sua mãe ligou no mês passado, com a voz trêmula, Maya soube o que aquilo significava. Estou ficando mais velha, disse sua mãe. E não quero mais carregar isso sozinha. Então Maya voltou. Não porque ela estivesse preparada. Mas correr finalmente a tinha exaurido. Na manhã seguinte, sua mãe perguntou: Você quer caminhar comigo? Para onde? Perguntou Maya, já sabendo a resposta. O rio. O estômago de Maya se contraiu, mas ela assentiu com a cabeça. Caminhavam lentamente, lado a lado, o silêncio entre eles pesado, mas não hostil. A cidade os observava passar,
Vizinhos espiando por trás das cortinas, o reconhecimento brilhando em seus olhos. Alguns assentiram com a cabeça. Outros desviaram o olhar. Na margem do rio, sua mãe parou. Por um longo momento, nenhum dos dois disse uma palavra. Venho aqui todas as semanas, disse a mãe finalmente. Converso com ele. Maya engoliu em seco. Isso ajuda. Sua mãe refletiu sobre isso. Alguns dias. O rio seguiu seu curso, indiferente. Maya sentiu a raiva subir, aguda, inesperada. Ele se foi, disse ela, com mais rispidez do que pretendia. Ficar aqui não vai mudar isso. Sua mãe se virou para ela lentamente. Não, disse ela. Mas ir embora também não. As palavras foram proferidas com uma precisão silenciosa. Maya desviou o olhar. Naquela tarde, Maya encontrou a caixa. Estava guardado debaixo da cama da mãe, cuidadosamente embrulhado num lenço velho. Dentro havia cadernos, a caligrafia de Ayaan espalhada pelas páginas. Poemas. Esboços. Listas de coisas que ele queria fazer. Uma página lhe tirou o fôlego. Se eu algum dia desaparecer, dizia o bilhete, espero que se lembrem de mim rindo. Maya sentou-se no chão e chorou pela primeira vez em anos. Não em silêncio. Não educadamente. Ela chorou como alguém que prendeu a respiração por muito tempo. Nos dias que se seguiram, a cidade começou a falar com ela novamente. Uma antiga professora a parou no mercado. Você sempre foi tão inteligente, disse ela. Fiquei pensando o que teria acontecido com você. Uma vizinha sussurrou. Seu irmão ficaria orgulhoso. Cada interação revelava uma camada de algo que Maya havia construído cuidadosamente ao seu redor. À noite, ela sonhava com água. Às vezes, Ayaan ficava de pé na margem, sorrindo. Às vezes, ele já estava submerso, estendendo a mão. Ela sempre acordava antes de conseguir alcançá-lo. Certa noite, sua mãe a surpreendeu. Quero que você me leve a algum lugar, disse ela. Onde? O meio do rio. Maya olhou fixamente. De jeito nenhum. O olhar de sua mãe era calmo. Determinado. Preciso saber, disse ela. Preciso estar onde ele esteve. O medo envolveu o peito de Maya. Você pode cair, disse ela. Você pode. Eu poderia, concordou a mãe. Mas venho caindo há 15 anos. Eles foram na manhã seguinte. Um pescador local concordou em levá-los para fora. O barco balançava suavemente enquanto se movia em direção ao centro, onde a água era mais escura, mais profunda. Maya agarrou-se à lateral, com o coração acelerado. Ao chegarem ao local, a mãe dela ficou parada com cuidado, segurando o braço de Maya. Ela fechou os olhos. Eu te perdoo, ela sussurrou, não para Maya, mas para o rio. E eu me perdoo. Maya sentiu algo se soltar dentro dela. Não desapareça. Mas suavize. Naquela noite, eles conversaram como nunca antes. Sobre o pai que se tornou silencioso após o desaparecimento de Ayaan. Sobre como o luto os transformou em estranhos dividindo a mesma casa. Sobre o amor que sempre esteve ali, enterrado sob a culpa. Eu não fui embora por sua causa, disse Maya finalmente. Eu fui embora porque não conseguia respirar aqui. A mãe dela assentiu com a cabeça. E eu fiquei porque não conseguia respirar em nenhum outro lugar. Eles ficaram sentados juntos, de mãos dadas, o silêncio já não era tão intenso. Em seu último dia, Maya voltou sozinha para o rio. Ela ficou parada na margem, observando a água avançar incessantemente. Eu me lembro de você, disse ela suavemente. Rindo. O rio não respondeu. Mas, pela primeira vez, Maya não precisou disso. Quando ela saiu da cidade novamente, tudo estava diferente. Ela não sentia que estava escapando. Ela sentia como se estivesse carregando algo adiante. Não culpa. Não é culpa. Mas a memória, finalmente sem medo de ser abraçada.